Fala, meu povo, vamos para mais um podcast, tá? E a realidade é que hoje eu vou falar sobre o problema de falar que a Quimbanda é uma religião de matriz africana. E o problema também de algumas quimbandas, como as pessoas que ficam falando de quimbanda de raiz, esse tipo de coisa. Eu vou explicar aqui sobre isso. A quimbanda, antes que algumas pessoas venham me dizer, a quimbanda ele é um culto africano, sim, ele é um culto afro-brasileiro. Pessoal, as pessoas que falam isso, bem provavelmente elas têm bem pouco estudo ou não entenderam o que configura e o que não configura. Então vamos lá, vamos primeiro pensar nessa parte aí dela ser africana, tá? A realidade é que as práticas da quimbanda, tá? Elas são próprias do Brasil, e elas são únicas, só são usadas unicamente no Brasil. Então vamos lá. Assentamento de eguns. A quimbanda ela faz assentamento de eguns. Ah, como assim, Tataé? Simples. A gente assenta eguns aqui no Brasil, que são Exus e Pombagiras. Exus e Pombagiras são eguns, tanto que são chamados de Exus eguns, né? E ela faz esses assentamentos desses espíritos. E a gente sabe que na crença africana não existe assentamento de egum. Isso é algo surgido aqui. Na verdade, até mesmo que na nossa tradição de Quimbanda tem assentamentos de eguns que são eguns mesmo, são obsessores ou coisas do tipo, tá? Isso sim, isso também tem esses assentamentos. E, cara, originalmente não era feito na África, né? O que é usado mais na África lá é o buraco de egum, que buraco de egum, tá? Embora algumas quimbandas usem o buraco de egum, a prática é bem diferente. Enfim, então a gente já vê, primeiro, a gente olhando para a parte dos eguns, a gente já vê uma diferença muito grande. Porque na quimbanda daqui, a gente já tem um assentamento de Exus, que são eguns. E lá já não se assenta esse tipo de espírito. Outras diferenças que a gente vê, o Cutás, tá? O Cutá de Exu e Pombagira é totalmente brasileiro. Os formatos dos Okutás são totalmente brasileiros, são totalmente próprios dessas entidades desse culto. Não existe Okutá de Exus e Pombagiras na África, simplesmente porque não existe Tranca-Ruas e Maria Padilha na África. Eles são brasileiros, tá? Os rituais da Quimbanda todos, nenhum existe na África, não existe os pontos também. Você acha que os africanos estão cantando o sino da igrejinha faz Belém Blém Blom? Vocês acham? Não, isso é brasileiro. Eu poderia ficar citando uma dezena de coisas aqui que são totalmente brasileiras. Então a gente consegue entender o quê? Que a Quimbanda é uma mescla, ela é uma miscigenação de vários cultos. Logo, não tem como existir uma Quimbanda de raiz. Ah, minha Quimbanda é puramente dos Nagôs. Não tem como ser, porque Tranca-Ruas é um espírito brasileiro. Ah, minha Quimbanda é puramente Bantu. Minha Quimbanda é puramente do Congo. Não existe isso. Tem Quimbandas que foram influenciadas por outras tradições, receberam influência. Aqui recebeu influência, por exemplo, de algumas ações dos Nagôs, vai chamar Quimbanda Nagô. Então, por exemplo, o esquema de organização justamente da Quimbanda, dos reinos, da Quimbanda Nagô, dos 7 reinos, e como eles se agrupam, é os mesmos tipos de separação das tribos africanas. É o mesma espécie de formação das tribos africanas, ali do povo Nagô, entende? Enfim, se chama Quimbanda Nagô porque usou a ideia inicial dos Nagôs, entende? A ideia do assentamento, originalmente, é dos Nagôs. Pode se chamar Quimbanda Bantu ou com alguma coisa Bantu, porque pegou algumas ideias Bantu. Se bem que toda Quimbanda tem uma ideia Bantu, tá? Mas enfim, pode se apoiar. Enfim, e tem pessoas que ficam definindo quimbandas que existem e quimbandas que não existem, entende? Então é bem complicado, tá? É bem complicado isso, porque parece que somos fiscais de culto. Ah, isso existe na quimbanda, isso não existe. Tem algumas coisas que realmente não fazem parte da quimbanda, não tem necessidade no meio ritualístico, tá? Então tem, por exemplo, tem pessoas aí fazendo camarinha para Exu, cara. O que é camarinha? Você ficar deitado 7 dias pro Exu, para fazer o Exu em você, como se fosse santo. Isso não tem sentido no culto Exu, porque não estamos plantando um axé na pessoa, não estamos plantando um fragmento de energia na pessoa que, quando ela dançar, vai chegar nela. A gente estamos falando de um egum, entende? De um espírito ancestral, que quando preso, ou melhor, quando colocado na pessoa, no sentido de pactuado com a pessoa, eles criam um vínculo maior, entende? No candomblé e demais cultos, as pessoas têm que ficar 21 dias lá no chão, 7 dias, porque está sendo plantado um axé nela. Você acha que o santo realmente está chegando na pessoa? Então, desculpa, vocês acreditam que vocês estão recebendo Deus. Isso é questão do ego humano. Vocês não estão recebendo deuses. Simples. Se o meu Exu
os Exus da Quimbanda, eles comem brasa, então o santo de vocês deveriam comer magma de ferro derretido, entende? Para provar que eles realmente são, entende? E não executar as mesmas provas que nós, entende? Provas que demarcam o transe. Então entendam o seguinte, a realidade é que essas pessoas não estão recebendo deuses, elas estão recebendo um axé, que quando elas dançam e entram em transe, eles se conectam com aquele deus e passa para as pessoas. Ou seja, por isso que o santo existe lá, os axés, né, que o santo toma, por isso que o santo não sabe dançar, entende? Tem que ensinar o sacerdote, ou eu não sei se é o sacerdote, eu acho que é a Eked, ensina o santo a dançar. Eu não sei porque eu nunca estive dentro do contexto do candomblé, mas eu estudei muito e todas as pessoas que eu conheci que eram mais antigas do candomblé me falaram a mesma coisa, que o santo não chega na pessoa, não tem como um Deus chegar num homem. E realmente não existe, não tem, o seu corpo simplesmente não aguentaria. Ele é só uma fração. A Quimbanda é a mesma situação, entende? O problemático disso tudo, da Quimbanda, é quando a gente começa a falar que ela é africana. E todos os pontos estão em português. Todos os símbolos riscados das entidades foram riscados aqui no Brasil. Todas as referências que a gente tem de rituais são versões abrasileiradas. Pode ser até uma versão de um ritual, por exemplo, utilizado lá na África. Por exemplo, o assentamento é um ritual, entende? Já era praticado na África. Só que é uma versão, entende? Brasileira. Isso significa que está errado? Não. A Quimbanda é o culto das adaptações, tá? Então você quer criar uma Quimbanda agora? Exemplo, você quer criar uma Quimbanda daomena do povo de, sei lá, entendeu? Quimbanda daomena malê. Você pode, contanto que tem uma base e algum sentido nisso, entende? Tem que existir um fundamento, uma base para que isso seja feito, entende? Em algum momento foi criado a Quimbanda Nagô e as demais Quimbandas. Elas não vieram de xerox do céu ou do inferno, seja lá qual for a crença, né? Você pode criar uma Quimbanda, tá? Com seu fundamento, contanto que faça um sentido, seja uma adaptação e as coisas não sejam conflitantes. Então eu vejo, por exemplo, muitos quimbandeiros querendo acreditar em Deus, o Deus cristão. Eu vejo muito isso. Acreditar e segui-lo. É complicado fazer isso, entende? É complicado porque a Quimbanda ela é um culto de resistência. Se ela é um culto de resistência, é algo que agride totalmente ela e não tem como ter uma adaptação. A gente fazer uma Quimbanda que se acredita em Deus. A mesma coisa uma Quimbanda que não se corta bichos. Quimbanda vegana não tem como, pessoal. É algo que agride totalmente. A Quimbanda é o culto das adaptações, mas nada deve ir em choque a ela. Então, por exemplo, nas Quimbandas que existem orixás, tá? Tudo colabora ali para o contexto. Nas Quimbandas que tem demônios, tudo colabora para o contexto. O vórtice central do culto é sempre Exu e Pombagira, e o vórtice sempre é mantido. Entende? Os Exus recebem as obrigações, talvez de maneira diferente, mas todas recebem. Então o problema da gente falar que a Quimbanda ela tem uma raiz é que a gente passa a ideia de que os rituais africanos são os mesmos praticados aqui, e não são. Eis o problema, a Quimbanda é miscigenada, ela não tem uma raiz. A gente tem um caldeirão, como eu já falei, no meio do terreiro, que é algo totalmente europeu. A gente tem bruxas, entende? Pombagira bruxa, que é algo totalmente europeu. Exu pagão, cara, Exu pagão. O termo pagão é um termo totalmente brasileiro, entende? E totalmente baseado com os europeus. Exu cigano, totalmente brasileiro, entende? Entre outros. Todas essas associações relacionadas à Quimbanda com algo africano é muito complicado, porque a nossa crença não existe para os africanos. A mesma coisa são os oráculos, entende? Eles tiveram que sofrer uma adaptação para serem jogados aqui. Porque os búzios do candomblé e os búzios de orixá não respondem às tradições da Quimbanda simplesmente porque foram criados depois. A Quimbanda foi criada depois que os búzios de orixá foram jogados. Então não tem como os Exus responderem. O que a gente chama de búzios na Quimbanda Nagô é chamado de Agbaregum, pelo menos da minha família. Em outras eu já vi outras adaptações que o pessoal chama de búzios negros, que são jogos de oráculos de ossos, entende? Que foram adaptados para a nossa Quimbanda. É uma adaptação e pode ser usada. Não existe regras da Quimbanda, entende? Contanto que não agrida ela diretamente. Essa é a única regra, não é uma bagunça. Não pode agredir ela, não pode agredir o vórtice central. E o vórtice central da ideia é o que eu disse, Exu e Pombagira. Enfim, todas as Quimbandas têm similaridades. Todas as Quimbandas têm práticas iguais. Porém, quando eu digo práticas iguais, eu estou falando do fundamento e prática.
todas cortam bichos, todas têm alguidar, todas se corta galo, corta galinha, todas fazem assentamentos, então todas têm similaridades. Agora falar que a quimbanda é totalmente africana, na verdade para mim, sabe o que isso parece? Só uma autoafirmação, entende? Para que crie uma credibilidade social. A mesma coisa é as pessoas que ficam falando e mandando na quimbanda dos outros. Eu vi um vídeo, por exemplo, esses tempos, de um religioso dizendo que não pode cortar na cabeça. Ah, não pode cortar na cabeça porque na quimbanda tem... Na sua quimbanda tem isso, meu querido. Entende? É um ponto de vista da sua quimbanda. Na casa de um sacerdote da família dele, é isso, vai ser feito. O meu avô cortava na cabeça, minha mãe cortou na cabeça, eu cortei na cabeça. Isso é mais antigo que, cara, esse religioso não tava nem pensando em nascer, entende? E a minha família já cortava na cabeça. É complicado. Só que o problema é que as pessoas chegam agora no religioso e elas acham que entendem tudo. E elas não entendem nada. Cortar na cabeça, dentro do contexto da nossa quimbanda, da minha quimbanda, que é a quimbanda Nagô, que tem o voto dos demônios, tem a parte dos demônios, é o voto de Exu, mas tem a parte dos demônios ali, é algo que pode ser feito pelo simples fato de que o demônio está no Exu e o Exu está no demônio. Existe uma fração do Exu no demônio e uma fração do demônio no Exu. Entende? O Exu chega e manifesta o demônio. Ele não é o demônio, mas ele manifesta o poder dele. Então pode ser cortado na cabeça. É entendido que sim, pode ser cortado na cabeça para Exu. Porque um está no outro, o que está em cima está embaixo. É sobre isso. Então sim, se corta na cabeça para Exu pelo entendimento da quimbanda praticada por mim. Sim, se corta na cabeça. A cabeça e a coroa estão relacionados à consciência e a perda da consciência no transe. É a cabeça que comanda o corpo, não é o corpo que comanda a cabeça. A mesma coisa são as que as pessoas ficam falando de associações, por exemplo, Exu Lúcifer. Ah, não existe Exu Lúcifer, porque já viu Lúcifer na África? Como se o nosso culto tivesse surgido na África. É problemático isso. É problemático as pessoas que falam isso. Já viu Beelzebub na África? Sim, já. Eu sou sincero, eu posso falar sim. Já vi Beelzebub na África e já vi Lúcifer na África. Porque o Exu, o Orixá, já tinha sido sincretizado a esses espíritos, aos demônios, antes de chegarem em solo brasileiro já tinham sido sincretizados a figura de Exu. Por isso que quando o Exu chegou aqui, ele foi associado aos nossos espíritos da quimbanda, porque ele já era tido como o demônio. Por isso que Exu Lúcifer tem ligações e marcas específicas de sincretismo, entende? E dificilmente você vai ver uma casa que não fale Exu Lúcifer ou Exu Beelzebub. Eu vi também pessoas falando sobre a imagem de Exu Beelzebub, dizendo que é a imagem de Bafomé, e que está utilizando, está se apropriando, que o Bafomé não é Beelzebub. Pessoal, como eu já falei, desde 1925 existe uma associação e sincretismo da imagem de Beelzebub aqui no Brasil com o Bafomé. Como eu disse, eu tenho uma imagem de mais ou menos uns 60 anos e ela é, a imagem de Beelzebub já é o Bafomé, entende? Ele ainda tira a coroa, tu tira a coroa da cabeça dele e coloca nomes na coroa da cabeça dele. Enfim, o grande problema de africanizar tudo é que as pessoas elas tratam a África como se fosse um país. A África é um continente, tem diferenças muito grandes, entende? E detalhe, muitas coisas foram criadas aqui, totalmente aqui no Brasil. Como, por exemplo, a amarração amorosa. E outros tipos de trabalhos foram criados aqui na América, entende? São visões totalmente americanas, perfeito? Então, deixamos o culto africano para que realmente o pratica. Nós somos um culto totalmente brasileiro.